Debate, com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, Adilson. Bom dia, amigos. Antes de mais nada, mandar um abraço aqui, né, para o doutor Emanuel. É a segunda vez que ele fala dos meus comentários. Obrigado, certo? O meu público sempre foi qualificado e entende o que eu digo, né? Então, um abraço a ele. Muito obrigado pelos elogios, né? Não os mereço, mas tudo bem. Vamos lá. A democracia em ataque. Começo o meu texto com a frase de Tocqueville no seu livro A Democracia na América, escrito lá pelos anos de 1830. Diz ele, abre aspas, não há nada mais fecundo do que a arte de ser livre, mas não há nada mais difícil do que o aprendizado da liberdade. Fecha aspas. Trago a reboque a lição do grande escritor francês, quando esteve nos Estados Unidos e escreveu uma obra seminal para entender os valores da democracia e que pouco tem sido compreendido nos dias atuais. Quando ainda escrevia este texto, observava nos sites noticiosos e demais veículos sérios de informação que haveria os atos nas ruas programados em 229 cidades para tripudiar o Congresso Nacional e o STF, tendo como seu incentivador mor o presidente da República. Apenas em 49 cidades ocorreu. Em tempos de pandemia, tais manifestações não deveriam acontecer, mas os descerebrados do extremismo não se importam com tais contratempos. O que vale é depor contra os valores da democracia, mesmo que para isso se utilize dela. Os fundamentalistas de meio neurônio vituperam nas redes sociais que devemos nos posicionar contra as instituições basilares da democracia em favor de uma retórica política vazia e burra. Entendem as maluquetes de passeata que tais organismos atrapalham o que eles chamam de nova política. Não se pode governar se os dois poderes, legislativo e judiciário, não forem alinhados com o poder executivo. Afinal, o ocupante atual do poder executivo somente quer o bem do Brasil. E se assim agem, nunca chegaremos às melhorias prometidas ainda em campanha eleitoral. Eles, o judiciário e o legislativo, nas cabeças povoadas de vento, não ajudam, atrapalham o governante cheio de boas intenções. Convictos de suas posições políticas extremistas e cercados de certezas, eles acham que, gritando nas ruas palavras de ordem, estão defendendo os valores da democracia, da família tradicional, e sabe-se lá o que isso significa, e seus valores fundamentais, e que estão, por sua vez, combatendo a desordem social e assim mostrar que estão no caminho certo. Mussolini, na Itália nos anos 30, também tinha os mesmos valores e combatia as mesmas ideias. E vejam o que aconteceu. Óbvio que na atual conjuntura não veremos as mesmas consequências, mas se utilizam das mesmas armas para defender o indefensável. A história agora se repete em outros cenários, com atores ruins e deslocados do entendimento do que realmente significa democracia. Um presidente da República que promove passeatas desta forma pode-se analisar sua conduta de duas formas. Primeiro, precisa de apoio dos seus eleitores, pois encontra-se enfraquecido politicamente. E a salvação seria gritos nas ruas para demarcar território e assim tentar passar o recado de que seus seguidores estão unidos e vigilantes. Ou então, em segundo lugar, a ótica de um propósito ruim, o de desqualificar as instituições públicas com o fim de que com eles as coisas não andem, atrapalham e sem apoio condicional, o melhor é ser alinhado, porque o povo, entre aspas, não tolera presidente da República cheio de boas intenções ser contrariado em seus propósitos por um agente que se mostra à luz das cabeças ocas, corruptas e insensíveis ao bem do Brasil. As passeatas de ontem depunham contra as instituições públicas. Eram ilegais, o presidente não devia fazer isso. E ainda por cima, ainda foi para lá, né, com todo o surto de pandemia. Um ponto que precisa ser explicado é que os extremistas de passeata precisam entender que ao propor o fechamento do Congresso e do STF, como mote para suas algarvias, é inconstitucional e ilegal. A democracia tem balizas, entre elas a lei e a ordem. Não se pode, a pretexto de liberdade de reunião e opinião, se contrapor às instituições republicanas pedindo seu fechamento e afastamento dos seus presidentes, pois se combate com um discurso que devem ser fechados ou extintos, se estão depondo justamente aquilo que a democracia mais preza, o respeito à ordem institucional. Apenas para exemplificar, alguém já viu alguma passeata nos Estados Unidos pedindo o fechamento do Congresso americano? Se lá agirem com estes propósitos, vão tudo em cana. Aqui no Brasil, não. A liberdade de expressão e reunião são valores absolutos para alguns orelhudos. Quando o presidente da República, que divulga, incita e apoia atos contrários aos outros poderes da República, incorre em crime de responsabilidade, pois o ato fascistoide tem por objetivo evitar o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário. Em outras palavras, se enquadra em impeachment. Mas, pelo andar da carruagem, isso não acontecerá.
falta espaço político para tanto. Não porque o presidente da República tem a maioria no Congresso Nacional, mas porque a vontade política não tem. Ainda nessa toada, o presidente também incorre no inciso 1º do artigo 11 da Lei 8.249, né, a chamada Lei de Improbidade. Mas a cegueira institucional, legal e moral daqueles que participam dessas patifarias andantes não tem limite. Por outro lado, o parlamentar que também promove os mesmos atos do presidente da República, pelo regimento das casas legislativas, podem ser cassados. E olhe que as hostes parlamentaristas bolsonaristas são as mais ativas incentivadores da patifaria que se vê nas ruas. São estes que se dizem democratas de alta grandeza. Vejam só. Também não se pode acreditar a eles posições dignas que se espera de um parlamentar. São despossuídos de qualquer valor intelectual. Assim caminha o nosso Brasil, um presidente da República que dá banana para os demais poderes da República, uma horda de imorais que vão à rua depor contra os valores da democracia, sem saber o alto custo que isso custará no futuro bem próximo. É preciso mais Tocqueville e menos Olavo. Então, meus amigos, as passeatas ontem são absurdas, não se pode depor contra as instituições. Isso não é democracia, isso não é. A democracia ela tem limites, a lei proíbe esse tipo de coisa e o presidente fica incitando. Ele também responde por crime comum, né? E para encerrar, eu vou aqui cobrar para o presidente sempre. Cadê as provas das fraudes eleitorais? Eu quero que o presidente mostre, certo? Eu quero ver que ele me diga se o coronavírus é realmente uma grande fantasia da grande imprensa. E só para terminar, uma pergunta ao presidente. Por que a advogada particular estava na comitiva presidencial na viagem a Miami e que também sofreu com o vírus do coronavírus? Ela não tinha nenhuma compromisso oficial, estava lá, certo? Acompanhando o presidente, a advogada particular. Então, por que ela estava lá? São essas perguntas que eu espero resposta. Bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Ok, obrigado.